pra muita gente, o termo socialismo, o termo comunismo, assusta, tá ligado? É um palavrão, A né, ideia- mano? É um palavrão, assim. A ideia de expropriação de propriedades privadas, as pessoas, tipo, falam, e eu entendo isso de, porra, mas eu lutei, eu trampei, eu comprei a minha casinha. Tipo, e as pessoas vão confundindo muitas coisas, vão achando que o que elas têm vai ser tomado delas. Muita confusão é Que feita. o Boulos na vai cabeça das invadir a pessoas, casa tá ligado? delas. Uhum. Muita confusão é feita propositalmente. Sim. Então, eu queria, se possível, que vocês conseguissem estabelecer, tipo... Primeiro, por mais que, pra mim, pro Renato, acho que seja claro a diferença entre socialismo e comunismo, essas experiências. Pra falar a verdade, E nem é tão como claro pra mim, não, mano. A gente pode Deixa eu ajudar. explicar, não é se vocês, difícil. se vocês puderem elucidar a gente nesse sentido. E para as pessoas que tem uma negação muito grande, mano, que eu tenho certeza que tem pessoas ouvindo a gente que tem uma negação muito grande. Tipo assim, quais seriam os benefícios, mano, de uma experiência socialista? Como funcionaria uma expropriação de propriedades privadas aqui no Brasil? Se isso for muito longo, mano, a gente não precisa falar sobre tudo hoje, mas se a gente conseguir trocar uma ideia nesse sentido, eu acho que seria muito foda também, tá ligado? Uhum. O que você quer responder, Ian? Porque tem as diferenças ali que falaram, digamos assim, dizer o que é, o que não é socialismo. Uhum. E tem a questão do benefício caso, né, tenha uma revolução e Não, o que tinha uma seria outra. diferente. Se tiver evolução, conta com nós, tá? Eu só quero mesmo pra... Não, tinha uma outra Rapaziada, pergunta, tô tentando sabe. lembrar. Que a gente fez. Ah, lembrei. Não, vou começar pela primeira que você fez, que foi... as palavras socialismo e comunismo assustam muito. Ah, né? sim. Não foi nenhuma pergunta, mas foi uma observação. Sim. E eu sempre gosto de dizer que quando a gente faz ativismo pelo comunismo, né? Quando nós somos militantes comunistas, a gente não tá lutando contra uma ideia de comunismo que está sendo combatida. A gente está lutando contra uma propaganda que se faz a respeito do comunismo. Então, assim, quantas pessoas na vida de vocês já viram falar que eram anticomunistas ou que não gostavam do comunismo e que sabiam explicar o que ele era? Uhum. Nossa, ninguém. Ninguém sabe. E isso recentemente sabe. só se tornou mais explícito, tanto nessa questão do comunismo, mas também do fascismo, né, mano? Que, tipo, virou um termo tão, entre aspas, vazio hoje em dia. Sim. Sim, sim. O fascismo, ele se confunde muito porque ele tem duas conotações. Ele tem uma conotação histórica, que é o fascismo do Mussolini, da Itália, partido fascista. Uhum. E o fascismo como uma organização política, né? E aí, conforme o tempo foi passando, porque o fascismo foi jogado na lata do lixo da história, ele virou um termo pejorativo, né? Uhum. Então se usa pra qualquer coisa pra atacar. Então ele tem uma capacidade analítica muito limitada mesmo, concordo plenamente com você. Mas a questão quando a gente fala que por exemplo, as táticas do Brasil Paralelo são fascistas, é porque elas são fascistas nos moldes da Itália da década de 30, assim. Cara. Eles são o fascismo clássico, assim. Então, a gente usa de uma maneira bem restrita, mas quando tem que falar que sabe? E no caso do comunismo quando a gente tá tentando propagar as ideias, existe eu até dou um exemplo a respeito disso. Vocês já repararam que a sigla do PSOL é Partido Socialismo e Liberdade? Sim. O que isso tá querendo dizer? Que não é totalmente somos socialistas? socialista. Pode crer. Não, nós somos socialistas, mas não somos socialistas assim, a gente não é stalinista, tá? A gente prega pela liberdade. Assim, é socialismo e liberdade. Gente, socialismo e liberdade andam juntos, tá? No seu cerne. Eu sinto que essa sigla do PSOL, essa estratégia do PSOL, é um pouco de derrotismo, sabe? É um pouco você admitir derrota pra guerra de narrativas. Porque depois que a União Soviética caiu em 91, o maior espólio, de longe, do bloco capitalista foi o domínio da narrativa. Claro. Então, a partir O capitalismo venceu. O capitalismo venceu e ele conta a história. Exato. Então, a partir desse momento, começa essa derrocada dos termos socialismo e comunismo. O que é louco, porque se vocês veem o Lula falando lá atrás, você vê o Lula falando de socialismo. Eu nunca nosso vi o Lula socialismo será falando assim. sobre socialismo e comunismo. Nunca vi sair da boca dele. Ele fala, Podia não ter ele esse registro mais antigo. Exato. Ele Década de fala 80 de você etapa- encontra.
Então, antes da queda da União Soviética, você acha esse discurso na boca do Lula. De expropriação, de modos de produção, de etapa de produção, de socialismo. Ele fala todos esses termos. De luta de classes, sim. Luta de classes, ele fala dessas coisas assim. Porque isso era um termo comum. Por conta da existência do Bloco Soviético, existia uma força poderosíssima do outro lado que combatia as ideias do capitalismo. Depois que essa força ruiu, o domínio da narrativa foi todo catapultado pro lado do capitalismo, né? Então, a gente, todas as vezes que a gente tá querendo defender as ideias de socialismo e comunismo, a gente tá lutando não contra uma ideia contrária, mas contra uma propaganda muito forte. Sim, porque as pessoas associam essas coisas com autoritarismo, violência, fome, guerra, escassez, e toda uma sorte de coisas. Ausência de liberdade. Assim. Ausência de liberdade, exatamente. Todas essas coisas que são mecanismos poderosíssimos da propaganda anticomunista e antissocialista. Então é muito difícil. Mano. E aí a gente faz parte de uma ala, mas assim, não existe consenso a respeito disso. A gente faz parte de uma ala de tentar combater a mentira, chamando ela de mentira. E não de admitir derrota e falar, não, a gente tem que ser socialista, mas usar outro termo, sabe? Pra não assustar as pessoas. Isso é uma das coisas liberdade, que eu mais penso, velho. Isso é uma das não, coisas mas pra você ter uma ideia, a minha ideia é uma ideia, não é consenso isso. Tem gente que fala, se você explicar, tem aquela coisa, né? Você vai explicando o que é comunismo pra sua avó sem falar a palavra comunismo, ela vai concordando, né? E aí você fala comunismo, ela fala, ai meu filho, isso aí não pode não, filho. Ai meu Deus, filho. Minha avó era assim.